Agora vamos conversar um pouco sobre classificações de sinais, que é a última para percebermos qual é a modelagem mais adequada em cada aplicação que formos trabalhar. Durante essa disciplina, no livro texto, vamos trabalhar apenas com sinais unidimensionais, que são função de tempo e de valor único. Então, vão ser sempre trabalhados x de t, um sinal com t variando, ou x de n, se for tempo discreto, e de valor único. Por quê? Porque para cada instante t, vamos ter um único valor de sinal. Como classificações, temos sinais de tempo contínuo versus tempo discreto, sinais pares e ímpares, sinais periódicos, não periódicos, determinísticos, aleatórios, de energia e de potência. Então, sinais de tempo contínuo e de tempo discreto. Então, aqui a gente tem uma curva, que é um sinal variando no tempo t e assumindo diversos valores, diversas amplitudes nesse eixo aqui, que é o eixo do valor do sinal. Então, se é um tempo contínuo, ele vai ter um valor para todo t. E vamos usar essa nomenclatura, x, letra minúscula, tá? Quando estamos no domínio do tempo, vamos usar a letra minúscula. No domínio da frequência, depois a gente usa a letra maiúscula. E o t no tempo contínuo com parênteses. No tempo discreto, vamos usar o colchetes e o n como a variável de tempo. Então, aqui, se, por exemplo, esse aqui for um sistema mecânico, um sistema real, e fazer uma amostragem aqui desse sinal, teríamos um sinal de tempo discreto. Então, aqui no eixo do tempo, n, se coloca apenas um número do qual aquela amostra foi executada. Então, a amostra no tempo zero, e assim por diante. Sinais pares e ímpares. O sinal ele é definido como par se, refletindo aqui para a parte negativa, ele for igual à parte positiva. Ou seja, é um sinal simétrico no eixo do x. Então, um sinal, por exemplo, aqui simétrico no eixo x, ele é dito um sinal par. Um sinal ímpar é aquele que ele é o negativo do simétrico, ou antissimétrico, que nós falamos. Então, por exemplo, aqui, o sinal ele é refletido, nós assumimos a parte negativa. Então, este é um sinal ímpar. Qualquer sinal pode ser decomposto numa parte par mais uma parte ímpar. Por que isso vai ser útil? Algumas simplificações matemáticas, elas podem ser feitas se percebermos que um sinal é par ou ímpar, ou olhar as duas componentes. Então, sinais pares, eles são simétricos em relação a esse eixo vertical. Então, temos aqui um exemplo, um pulso retangular, ele é um sinal par. Essa parte, ela reflete para o outro lado. O sinal ímpar, ele é assimétrico em relação à origem de tempo, ou esse eixo vertical aqui. Como que é isso? Ele é refletido, mas ele tem o negativo de sua amplitude. Então, aqui um exemplo, primeiro exemplo do livro texto, se vocês quiserem olhar, é uma decomposição par e ímpar de um sinal geral. Então, como eu disse para vocês anteriormente, um sinal x de t, ele tem duas componentes, uma que é um sinal par e uma que é o sinal ímpar. A soma dessas componentes fornece o sinal original. Então, ele está pedindo aqui para encontrar uma fórmula que dá um sinal genérico aqui, se estabeleça como calculo a parte par e ímpar desse sinal. É um exemplo para treinarmos a matemática de sinal. Eu vou fazer com vocês aqui. Então, como vamos calcular essa equação para estabelecer a componente par e ímpar? Um sinal genérico qualquer, ele tem uma componente par e uma componente ímpar.
ímpar e as duas somadas dá o sinal original. A parte par ela é igual à parte indo para o menos t, ele é simétrico em relação a esse eixo t. A parte ímpar, ele também é simétrico, mas tem que colocar o negativo da amplitude. Agora, se pegarmos essa primeira equação aqui e colocar no lugar do t, menos t, então tudo que é t, colocar o menos t, nós vamos ter uma outra equação aqui. Isso daqui é igual a xp de t, que estava aqui, né? E isto é igual à troca da amplitude. Isolando o xp e o xi, temos mais duas equações aqui que vão ser úteis. Então, pegando essas equações e colocando nessa primeira equação que tínhamos aqui, por exemplo, a equação 2, vamos chegar nessa situação aqui e podemos isolar o xi para obter uma equação que, dado um sinal geral, encontramos a parcela ímpar desse sinal. Fazendo a mesma coisa, mas tomando essa equação 3 aqui, na equação original, vamos isolar o xp de t para poder calcular ele a partir do sinal geral. Então, o exercício também do livro Hayek, 1.1, pergunta: considere qual dos sinais mostrados na figura 1.12, qual desses dois sinais é par e qual é ímpar? Bom, fácil, né? Esse daqui, que era o próprio exemplo que vimos antes, é um sinal par, e este é o ímpar. Quando o sinal é um número complexo, se fala apenas de simetria conjugada. O que é isso? É quando a parte refletida, ou seja, a parte que vai para tempo negativo, ela é igual ao conjugado do número complexo. Então, se x de t é at mais bt, ou seja, dois sinais aqui, parte real e parte imaginária, o conjugado vai ser só trocar o sinal aqui da parte imaginária. Então, se isso ocorrer, nós podemos falar de simetria conjugada. Os sinais x1 e x2 constituem as partes real e imaginária de um sinal de valor complexo. Qual a forma de simetria que x de t tem? Então, aqui, ó, o sinal é igual, né? E aqui troca amplitude na parte imaginária. Então, é simetria conjugada. Então, aqui as fórmulas, já vimos, mas retomando. Então, no tempo contínuo, temos que a parte negativa do sinal, partido para a parte negativa, ele é igual ao sinal original, com menos da amplitude. No tempo discreto, ao invés de parênteses, usamos conchetes e o n ao invés do t. E no par, ele é igual à parte negativa. E a decomposição, que são as duas fórmulas que acabamos de derivar. Se tivermos um sinal geral x de t e quisermos a componente par, usamos essa fórmula. Se quisermos a componente ímpar, usamos essa outra fórmula. Sinais periódicos e não periódicos. Então, sinal periódico é um sinal que se repete. Ou seja, é possível definir um período, que para tempo contínuo a gente usa essa letra T maiúscula. Ou seja, o sinal ele passa a ser igual depois de um período T. Se essa condição ela é satisfeita para T0, aqui um número pequeno T0, ela também vai ser satisfeita para 2T0, 3T0, 4T0. Ou seja, se temos uma senoide aqui e ela se repete em T0, ela também vai se repetir em T20, 3T0 e assim por diante. Ela continua se repetindo, ou seja, todos esses múltiplos aqui de T, eles também são períodos desse sinal. Mas o menor possível valor de T é nomeado de período fundamental. A frequência fundamental é 1 sobre T, o inverso.
que usamos a nomenclatura Hertz aqui, ou ciclos por segundo, se o eixo de tempo estiver em segundos. E a frequência angular, ela é 2π sobre t, e se o tempo estiver em segundo, é radianos por segundo. Qualquer sinal para o qual não haja nenhum valor de t, que satisfaça a adição dessa equação aqui, é um sinal aperiódico, ou seja, não se consegue determinar quando esse sinal ele vai começar a se repetir tal qual estava antes. Então, aqui um exemplo. Classifique A e B em periódico ou não periódico. Bom, é fácil se percebermos que aqui, depois de T, esse sinal começa a se repetir. Então, esse aqui é periódico. E esse sinal aqui, que é apenas um impulso retangular, ele não se repete mais. Então, ele é um aperiódico ou não periódico. Qual a amplitude e frequência fundamental dessa onda em hertz e radianos por segundo? A amplitude, ela varia de -1 a 1, e a variação total da amplitude é 2. A frequência fundamental dessa onda em hertz a radianos por segundo. O período dessa onda vai ser 0,2 segundos, porque a partir de 0,2 segundos ela começa a se repetir. Como está em segundos, eu vou colocar segundos aqui. E a frequência fundamental? A frequência fundamental é 1 sobre t ou 5 Hz. E a frequência angular é 2π sobre t ou 2π sobre 0,2. No tempo discreto, o período fundamental vai ser definido como N maiúsculo. E a frequência angular é o ômega maiúsculo. Então, no tempo contínuo, estávamos usando a letra ômega minúscula. No tempo discreto, usa o ômega maiúsculo. Aqui mostrando, então, um pulso retangular no tempo discreto. Esse é um exemplo de sinal aperiódico, não se repete. E aqui uma onda quadrada, que ele se repete a cada 8 unidades de tempo. Qual a frequência fundamental da onda quadrada de tempo discreto mostrada na figura? Então, a frequência fundamental. Primeiro, percebemos que é 8, né? Porque se contarmos aqui, tem 8 antes de começar a se repetir. Então, aí temos a frequência angular, ela é 2π sobre esse n, ou π quartos. Radianos, porque o tempo aqui ela não tem unidade, ele é discreto, é a amostragem do tempo. Classificação, sinais determinísticos versus sinais aleatórios. O determinístico é aquele que não se tem incerteza a respeito do sinal. Ou seja, se consegue modelar o sinal como função do tempo completamente. O sinal aleatório existe incerteza antes da sua ocorrência. Então, esses sinais eles não podem ser preditos precisamente, apenas em termos de discussão probabilística. Exemplo de um sinal aleatório: sinal de eletroencefalograma. Eles oscilam muito ali, aquele potencial. Então, é impossível se prever antes que ele ocorra, mas é possível estabelecer uma probabilidade de qual seria o sinal. Um determinístico, por exemplo, uma senoide, uma cossenoide de um circuito elétrico, ele é um sinal determinístico, é mais fácil de se modelar quando se trabalha com sinais determinísticos, que é algo que todas as disciplinas será trabalhado, são sinais determinísticos. Então, aqui mostrando um exemplo, um pulso retangular é um sinal determinístico, a gente pode se descrever em função do tempo. Um eletroencefalograma, um eletromiograma, já isso não é possível. Bom, aí entramos numa outra classificação,
que é sinal de energia versus sinal de potência. Essa classificação é importante quando precisamos medir a força de um sinal, o tamanho de um sinal, como aquele sinal é forte ou não. Então, vamos ter duas medidas para isso: energia e potência. Para alguns sinais vai ser utilizado energia e para outros vai ser utilizado a potência. Então, a fórmula da energia num tempo contínuo é essa daqui. Ela é uma integral, se soma a amplitude elevada ao quadrado em todo o intervalo de tempo. Por que elevar ao quadrado? Para que, por exemplo, quando se trabalha com senoides, ou com pulsos retangulares, que tem uma parte negativa e uma parte positiva, essas partes elas não se anulem, porque elas são importantes também, um sinal que tem uma amplitude bem maior, ela tem uma energia maior. Então, para não se anular, se computa o quadrado. E a potência média, ela é computada apenas no intervalo de um período do sinal. Então, aqui mostrando também é uma integral, porque é um sinal contínuo, de menos T2 a T2, ou seja, um intervalo de período. Não necessariamente precisa ser de menos T2 a T2. Posso fazer de 0 a T. No tempo discreto, essas integrais elas se transformam em um somatório, porque esse tempo ele já não é mais contínuo. Então, quando usar uma medida de energia ou de potência? Se usa a medida de energia em sinais de energia. Quando? Quando a energia for um valor que realmente informe. Quando isso ocorre? Quando ela tem um valor que é acima de zero e menor que infinito. Um sinal de potência é a mesma coisa, é quando se usa a potência e a potência ela tem um valor que fica entre zero e infinito. Quando o sinal é de energia, ele não é de potência e vice-versa, ou seja, são definições mutuamente exclusivas. Sinais periódicos, ele possuem uma energia infinita, então são sinais de potência. Vamos observar aqui, ó. Um sinal periódico, se for somado de menos infinito a infinito, esse valor da energia vai tender a infinito. Então, não se pode usar uma medida de energia, por exemplo, para definir a força de uma senoide. Então, se usa a potência média. Computa-se apenas a força num instante de tempo do período. E um sinal aperiódico? Bom, um sinal aperiódico não se tem esse período T. Então, se computa a energia. Então, aqui resumindo, o sinal de energia ele vai ser para periódicos, porque não existe T, não existe o período, né? Fundamental, não tem como determinar. E um sinal de potência ele vai ser usado para periódicos, pois se computássemos a energia, ela iria ser infinito. Determine as medidas de tamanho adequadas para os sinais. Então, temos dois sinais. Esse primeiro aqui, ele é aperiódico. Se ele é aperiódico, não tem como computar a potência média, tem que se computar a energia. E esse outro, ele é periódico. Então, a energia tende a infinito, mas podemos computar a potência. Então, aqui mostrando a resolução. O primeiro sinal é um sinal de energia, tem que se computar em toda a integral aqui, já que é um sinal contínuo. De -1 a 0, esse sinal toma amplitude 2. Então, nessa primeira integral aqui, se faz de -1 a 0 com amplitude 2. Na segunda parte, aqui indo de 0 a infinito, tem um sinal exponencial. Resolvendo a integral, aqui temos 4t,
indo de -1 a 0. E aqui, né, é importante, né, lembrar de achar o du aqui na função, né? Se a função é -t aqui, e na u, né? Vamos fazer assim, e na u, a integral de e na u du é igual a e na u. Então, temos que ter du. Du é menos dt, né? Então, vamos ter que multiplicar aqui por -1. Então, resolvendo aqui integral, fica 4 e na menos t indo de 0 a infinito. Quando t é infinito, isso é zero, anula, porque fica 1 sobre infinito, né? Então, essa componente é zero. Resolvendo, ficamos com a energia é igual a 8. Não colocamos unidade aqui nessa energia, porque a unidade ela vai depender do tipo de sinal que está sendo tratado. Bom, e a potência ou potência média, tá? Que é para a letra B, um sinal periódico. O que se faz aqui? Se pega um intervalo de tempo do período fundamental, que eu peguei aqui indo de -1 a 1, para passar perto da origem, que às vezes facilita os cálculos, quando temos o zero ali para cortar. Então, nesse intervalo aqui, esse sinal é uma reta. Que reta? Ó? Ele assume a equação da reta, x de t, ele é a de t mais b. Então, quando o tempo é zero, o sinal também é zero. Então, b é igual a zero. Quando o t é 1, o sinal é 1. Então, encontra-se o valor para a e encontramos a equação da reta durante esse período. Então, a potência vai ser 1 sobre 2, já que o período ele é 2, né? O período fundamental desse sinal ele é 2, de -1 a 1. Então, resolvendo a integral, chegamos que a potência ela é 2/3. Novamente, sem colocar unidade, porque não sabemos que tipo de sinal é esse. Qual é a energia do pulso retangular mostrado na figura 1,13b e qual é a potência média da onda mostrada na figura 1,13a? Então, isso aqui é o exercício 1,15 do Hayek. Letra A. Qual é a energia total do pulso retangular mostrado na figura B? Usamos uma integral que vai de menos T1 sobre 2 a T1 sobre 2, que é a duração desse pulso, ao quadrado dt. Por que só nesse intervalo? Porque é zero no restante do tempo, tá? Não coloquei de menos infinito a infinito, porque ele é zero no restante do tempo. Resolvendo a integral, ficamos com a amplitude aqui e o t, né? E coloquei o a evidência e colocamos aqui os dois intervalos do t, resolvendo a ao quadrado t1. Já o segundo é um sinal periódico, né? A letra B aqui. Se é um sinal periódico, tem que se trabalhar com a potência. Qual a potência média? Então, vai ser 1 sobre t. Aqui, integral indo, pode ser de 0 a t, qualquer duração, desde que percorra todo um período fundamental do sinal ao quadrado. Aqui, novamente, temos dois momentos, né? 1 e -1. Eu vou fazer certinho, claro, o sinal ele vai ser anulado por causa do quadrado, mas só para vocês terem certinho, vou colocar de 0 a t sobre 2 é 1 ao quadrado dt, mais de t sobre 2 a t é -1 ao quadrado
dt. Então, a potência ela pode ser vista apenas como de 0 a t dt. Resolvemos ficando com t 0. Então, aqui mostrando mais um exemplo. Qual é a potência média da onda triangular mostrada na figura 1.14? Então, é um sinal periódico, potência. Pode-se tomar qualquer intervalo, né, de período. Eu preferi, na resolução, tomar entre menos 0,1 e 0,1 por causa do zero aqui, que facilita algumas simplificações, normalmente, né? Então, eu tomei esse intervalo que vocês estão vendo aqui, de menos 0,1 a 0,1. Tem duas equações da reta aqui. A primeira equação da reta é de 0 a 0,1 e a segunda de menos 0,1 a 0. Então, tomando os pontos 0, menos 1 e 0,1 e colocando na equação da reta, achamos a equação dessa reta aqui primeira. A segunda feita de forma semelhante, né, tomando os pontos menos 0,1, 1 e 0, 1. Então, achei a segunda reta aqui. Para conferir se está certo, é simples. Coloca no tempo aqui o valor que colocamos e verifica se está correto o valor obtido. Tendo encontrado as duas equações da reta, como é tempo contínuo, o cálculo da potência vai ser duas integrais. Então, aqui o período fundamental é 0,2, né? Que é essa distância aqui, né? Onde que ele começa a se repetir, 0,2. Aqui a primeira integral de menos 0,1 a 0 é essa equação da reta que eu calculei no passo segundo. E de 0 a 0,1 é a primeira equação de reta que calculei no passo 1. Então, resolvendo essas integrais, então, resolvi o produto notável na primeira linha. Depois, aqui eu juntei esse 40t mais 1, que era igual em ambas integrais, numa única integral, indo de menos 0,1 a 0,1, né? Que é o todo um intervalo. E o restante ficou em separado. Resolvendo, chegamos na resposta de P igual a 1/3. Então, mais um exemplo. Qual a energia total do sinal de tempo discreto mostrado na figura? Então, se é tempo discreto, é um somatório. Como é um sinal aperiódico, é apenas a energia que se pode calcular. Então, ele vai ser de menos infinito a infinito, né? Esse sinal é definido em apenas em 3 instantes. Então, vai ser 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Energia igual a 3. Qual a potência média do sinal periódico de tempo discreto mostrado na figura? Então, primeiro percebemos que o período fundamental ele é 8. Então, a potência é 1 sobre n somatório de um período. Tem 4 valores aqui, como menos 1 e 4 como mais 1. Então, resumindo o que vimos, os principais conceitos, né, de sinais e sistemas. Sinais, tudo aquilo que transmite uma informação. E sistemas, pode ser mecânicos, quanto de software, que processam esses sinais, possivelmente transformando em novos sinais. Vimos também a diferença de processamento analógico versus digital. Sendo analógico, temos sinais de tempo contínuo. E o digital, que é microprocessador, é tempo discreto. E classificações de sinais. Vimos como calcular componente par e ímpar de sinais e como medir a força de um sinal.